isso que eu falo. Você não deixa eu fazer as coisas na hora que eu preciso fazer sozinha, entendeu como é que é? Aí a gente não aprende e aí a gente ainda bota no outro, entendeu? E a gente bota a culpa no outro, coitadinho. Ele tá lá me mandando mensagem aqui para eu consertar, como é que eu faço, como é que eu não faço, mas já aprendi, já fiz sozinha e pronto, estamos aqui muito bem, obrigado, para a glória de Deus, para a felicidade do povo. E vamos embora, meu povo, começando agora. Depois de alguns atrasos, mas é assim mesmo, é a vida, né? Vamos lá, então a gente vai falar sobre ressentimento. E vocês assistiram a aulinha de hoje. Por que que eu voltei hoje aqui para falar? Eu voltei hoje aqui para falar porque essa aula é de extrema importância, sabe? Ela é de extrema importância. E a gente precisa entender algumas coisas muito básicas na vida para a vida caminhar, entendeu? E uma delas é que, às vezes, a gente está carregando uma lixarada danada. A gente está carregando uma dor, um ressentimento, né? A gente está carregando, tá assim, carregado de uma crosta e a gente não percebe. A gente não percebe porque tudo isso tem um movimento assim muito sutil, sabe? Uma coisa assim de não é isso não, porque vocês vão entender por quê. Então, vamos passar para a nossa aulinha aqui. Deixa eu ver se a gente já consegue ir agora aqui para frente. Vamos para frente. Gente. Menina, mas isso aqui não é brinquedo não, hein? Nossa, que surra, hein? Gente. Peraí. Senhor, tem misericórdia. Não deixa eu botar a culpa no Habib. Meu Deus. Difícil, hein? A aula tá aqui no YouTube, gente. A gente tá tomando uma surra aqui com esses display, mas vamos ver. Vamos lá, gente, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver, mas eu não estou conseguindo passar o display agora, entendeu? Foi, agora foi. Acelera. Não. Tudo bem. Eu já sei o que aconteceu aqui. Agora vai, gente. Eu já sei o que aconteceu aqui no display, que a gente estava passando o display, e aí eu não coloquei na ordem novamente, entendeu? E aí eu estava vendo a aula aqui, eu fui dormir 4 horas da manhã, terminando essa aula hoje. E 8 da manhã eu já estava acordada. Então, não é fácil, não é brinquedo, não. Mas agora vai. Muito bem. Ressentimento e remorso. Agora vocês vão me dando feedback de vocês aí e me contem se vocês já estão vendo a telinha de ressentimento e remorso. A partir do momento que a gente conseguir se entender aqui, tudo vai embora, acabou. Aí segue o baile, entendeu? Vai dar tudo certo. Isso aí, Ana Cláudia. Vai dar tudo certo, tudo certo. Eu vejo aqui o YouTube, vejo aqui o Instagram. Vamos lá, gente. Agora já deu tudo certo, né? Ressentimento e remorso. Então, vocês já ouviram isso hoje na aulinha de vocês lá. Ressentimento
e remorso. São emoções que geram um sofrimento e que ocupam um importante lugar na gênese da imobilização. Quando eu falo na gênese da imobilização, gênese é o princípio de tudo. Vocês viram eu falando isso hoje no nosso workshop, né? Então, ele fica tão lá embaixo que você, por algum momento na sua vida, você acha que não tem, né? Ele está tão lá no fundo que você não dá muita importância para ele, sabe? Mas ele é de extrema importância e é extremamente maléfico, né? Então, qual é a definição do ressentimento? É um sentimento amargo. Ele está sempre muito arraigado, né? E ele tem uma viscosidade. Quando a gente fala de viscosidade, o que lembra isso? O que vocês lembram quando a gente fala de viscosidade? Aquele visgo da jaca, por exemplo, que é aquela coisa que cola e que fica puxando e que não quer te largar. Ele tem essa viscosidade, que para a psicanálise a gente também tem um entendimento sobre isso, da importância dele, né? Então ele está sempre lá na raiz, lá no fundo, aquela coisa velha, rançosa, né? Um alimento, uma água parada, um alimento estragado. A gente falou isso no vídeo do workshop. É como se fosse uma comida velha que você guardou e ela apodreceu e você nem lembra mais. Mas o cheiro você está sentindo, né? E é muito desagradável. Então, o que é o ressentir? O ressentimento nada mais é do que um ressentir, né? Então, eu sinto, eu já tenho aquele sentimento ruim já faz parte de mim e eu continuo sentindo ele novamente, né? Esse sentimento pode se tornar um jogo maléfico que você nem se dá conta, mas ele está presente na sua vida. O ressentimento é um culto que você está celebrando ao seu próprio sofrimento. Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque as pessoas elas não percebem, mas elas cultuam o sofrimento diariamente. Elas cultuam esse sentimento. Elas não abrem mão desse sentimento. Então, quando eu falo, né, é um culto que você está celebrando, como é que você está celebrando esse culto ao seu sofrimento? Você está celebrando ele com um comportamento extremamente destrutivo, com um comportamento sabotador. Então, você revive tudo aquilo que você já viveu. E toda vez que você vai falar daquele sentimento, que é um ressentimento, quando você vai falar disso, você revive aquela dor. Como eu disse na aula hoje, no vídeo do workshop, eu disse, você sofre um acidente de carro, vou usar o mesmo exemplo. De repente, alguém aqui ainda não assistiu o vídeo do workshop. Você sofre um acidente de carro e você tem muita dor. E aí você passa alguns meses internado, você está no hospital, enfim. Toda vez que você falar desse acidente, se você sentir a mesma dor, aquilo vai ser insuportável para sua vida. Você então pode não sentir a dor física, que a dor física ela é tamponada, né? Ela fica coberta, mas você tem a dor emocional. Quando você tem a dor emocional, o que acontece é que você revive e essa dor emocional a gente chama de mágoa. E a mágoa ela vai fazendo morada. E a mágoa ela vai criando raiz. Então, da onde vêm as doenças que a gente chama de doenças psicossomáticas? Na nossa aula de saúde, a gente tem um médico no curso que fala isso. Né? Então, na aulazinha, quando vocês entrarem no curso, vocês vão ter lá saúde física. Então, ele vai falar sobre a saúde física, o estado, né, várias coisas importantes para a sua saúde física, e tem um bate-papo nosso, meu com ele, que a gente faz esse bate-bola da saúde física com a saúde emocional. E aí é onde acontecem as doenças psicossomáticas, e que muitas vezes o paciente chega no médico, chega no hospital,
reclamando de uma dor, mas não tem dor, não tem, entre aspas, né? Tem a dor, mas o médico não consegue ver. E se o médico não consegue ver, entra numa coisa assim meio que até pejorativa, sabe? Para o médico, ele até zoa da cara dos pacientes, né? É maluco, é depressivo, cheio, ei, tá doido, não tem nada, exame de sangue tá perfeito, fizemos ultrassonografia, não tem nada, continua reclamando dessa dor, que dor é essa? Porque o médico ele estudou para descobrir a doença, né? E aí você sempre vai deixando por último o lado emocional, né? Por quê? Porque a gente vive numa cultura de muitos ditados populares. A gente vive numa cultura de muita coisa assim. Por exemplo, isso aí é já ouvi muito isso, gente. Isso é falta de um tanque de roupa para lavar, não tem uma casa para arrumar, por isso que tem, por isso que tá assim. Se tivesse os problemas que eu tenho, minha filha não estava com depressão. Isso aí é falta do que fazer, sabe? Então existe muito isso ainda. Então, se você está reclamando de alguma coisa, até na cultura, olha bem, a gente está falando até numa camada de profissionais da área de saúde, porém não estão preparados para essa escuta. Hoje as coisas estão mudando. Então a gente você já ouviu falar no parto humanizado, no atendimento humanizado, quando isso é ridículo, né? Que já deveria ser humanizado, já que você está lidando com humanos. Então por quê? Porque era animalizado, era para animal, e agora, né? Olha bem como é que até na palavra, né? Não um atendimento mais humanizado, deveria ser sempre humanizado, né, gente? Não deveria ser diferente. Deveria ser humanizado porque somos humanos. Mas o médico ele não tem essa escuta. Então, muitas vezes você chega lá e o que, que você tem? Você tem um ressentimento crônico que você nem sabe, que já fez uma crosta na sua vida, né? E você não está vendo. Você não faz ideia daquilo que você tem, simplesmente assim, né? Então, olha bem, olha esse slide que eu compartilho aqui. É muito grande o número de pessoas que não têm um desenvolvimento de acordo com a sua capacidade por guardarem mágoas e ressentimento. Então, você poderia ter um desenvolvimento muito maior na sua vida do que o que você tem. E você não tem esse desenvolvimento porque você guarda mágoas e ressentimento. Então, as pesquisas mostram que você poderia estar aqui, ó, nesse gráfico maior, mas você está aqui, muitas vezes, nesse gráfico menor. Esse gráfico é simbólico, tá? Tem uns dados aqui embaixo, mas ele é simbólico porque eu queria ilustrar para vocês. Aonde você pode estar? É aqui. Você pode estar aqui, ó, nessa maior parte do bolo, mas você está aqui, na menor. Por quê? Por que você está na menor? Você está na menor porque você não consegue ressignificar. E você nem sabe o que você tem. Então, você está sempre aqui, ó, nessa posição, né? Nessa posição de uma vida muito amargurada, de uma vida muito emaranhada, entrelaçada nos seus sentimentos. É você engordando, é problema com família, é problema com sogra, é problema no trabalho, é problema com um monte de coisa. E pode ser que exista ali um visgo, né, muito lá na base que a gente chama de ressentimento. E esse visgo está impedindo de você ter o quê? Essa vida aqui, ó. Essa vida feliz, essa vida leve, né? Essa vida de certeza absoluta que eu sou capaz, vai dar tudo certo, de ter essa postura, sabe? Colocar o seu corpo, colocar a sua vida, colocar a sua mente nessa posição, nessa postura de eu posso, eu consigo. E você não pode, você não consegue, você não sai desse lugar porque existe um visgo amargo demais na sua vida que se chama ressentimento. E esse visgo não deixa você evoluir. Vamos caminhar. Vamos caminhar que tem muita coisa para aprender.
Então, quando eu fico nesse ressentimento, né, eu, eu levo as coisas para um outro patamar. E é muito comum, né, muito comum na clínica, a gente ouvir essa queixa, né, de pessoas portadoras de um ressentimento que elas não conseguem elas não conseguem se desconectar do eu que amarra elas. Então, até coloquei um postzinho, né? Repostei um comentário que uma pessoa assistiu o vídeo do workshop e ela falou: eu fiquei espantada com essa informação. Eu realmente não tinha essa informação. E acendeu uma grande luz aqui para mim. E aí eu falo para eu tô assim meio, né, ela fala lá, tô meio chocada com a informação que eu tive e tal. Por quê? A gente se choca quando a gente descobre que o nosso maior inimigo somos nós. E embora você já tenha até ouvido falar isso em algum lugar, em algum momento, em alguma ocasião, em alguma situação, já ouvi falar isso. Seu maior inimigo é você mesmo, mas você não entende isso. E eu sempre falo o seguinte, que uma informação ela é muito importante, mas se você não tem entendimento suficiente para absorver aquela informação, ela não vale de nada. Por exemplo, ontem eu fui dormir muito tarde, no meio do dia ainda fiz uma aulinha que eu estava pendente, né? Eu estudo online, né? Também. Quem é que não estuda online hoje, né, gente? Todo mundo. E aí, uma aula super difícil lá, eu tive que parar umas 3 vezes, porque eu não estava entendendo aquela palavra em inglês, e aí fui buscar no dicionário e tal. Se eu não entendesse, eu não ia conseguir ter uma compreensão daquela informação. E aquela informação, ela não ia ser suficientemente capaz de suprir as minhas necessidades do aprendizado. Então, não basta só você ter a informação, você precisa estar preparada para receber essa informação. Então, a gente veio caminhando, né? Na aula 1, falamos da família, das informações que você recebe ali na sua base, na sua infância, que são importantes, são relevantes, mas são neutras. Mas outras informações não são neutras, né? Então, você ouviu isso na primeira aula. Depois, na segunda aula, a gente falou sobre o ciclo da autossabotagem. E aí a gente falou dos esquemas mentais que te sabotam. E hoje falamos de ressentimento, que quando você... São 26 módulos no curso, mas quando você vai fazendo as aulas, você vai percebendo que a coisa se encaixa tanto, que os elos vão se entrelaçando de uma tal maneira, sabe? Eles vão fazendo clique, 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 você vai tendo entendimento. Então, essa chave aqui do ressentimento, ela é super importante. Ela é super, super, super importante. Porque quando essa ficha cair para você, a sua vida começa a se mover. E aquele gráfico que eu te mostrei, né, que a gente falou aqui, muitas pessoas, vou voltar aqui para você ver o que a gente falou, muitas pessoas poderiam, né, um número muito grande de pessoas que não têm um desenvolvimento de acordo com a capacidade, com a sua capacidade, por guardarem mágoa ou ressentimento. Então, se você fica guardando mágoa e ressentimento, você não vai conseguir ver a sua vida avançar. E aí você cai aqui nesse gráfico. Você poderia estar aqui em cima e você está aqui embaixo, porque a mágoa e o ressentimento está impedindo você de ter uma vida leve. É um peso que a gente não aguenta carregar por muito tempo. Até um bebê que você carrega no colo, se você ficar com ele o dia inteiro, seu braço vai cair de tanta dor. Pode ser o homem mais forte do mundo, entendeu? Carregue esse copo aqui por 10 horas e carregue esse copo aqui por 20 anos, segurando ele nessa posição, entendeu? Então, eu vou andando segurando esse copo aqui, estou há 10 horas com o copo na mão. Cara, já está tudo doendo, já está tudo dormente. Imagina 10 anos com esse copo na mão. 20 anos, 30 anos, 40 anos, entendeu? Esse braço doído, lá vem eu com as minhas analogias, mas eu
É para você entender. Então, esse braço doendo já vai atrapalhar meu músculo aqui, que já vai me trazer um torcicolo. Esse torcicolo já paralisa minhas costas. Aí eu já não consigo trabalhar. Aquilo que eu tinha que fazer, eu não faço. E aí a gente não sabe por quê. Mas por que? Não sei, menina, essa dor que apareceu. Eu não sei por que eu tô com pressão alta. Eu não sei por que eu tô com diabetes. Eu não sei por quê. Tem outras questões fisiológicas aí, é claro. Mas tem muita comorbidade emocional que não está deixando você ter a vida que você poderia ter. Entendeu? E essa comorbidade, que é essa doença oportunista, são doenças que se aproveitam de uma oportunidade da sua fraqueza, né? E não deixa você evoluir. Então, vamos embora. Esse sentimento, né, ele é sempre muito vivo para as pessoas. E quando elas falam, elas revivem aquela dor. Tem um exemplo que eu dou na aula, lá no curso, que foi de um paciente, né? Ele chega reclamando, falando da separação, quando ele se separou e tal. Dá a impressão que ele se separou semana passada, quando de repente ele fala que está separado há 12 anos. Hã? Nossa, mas do jeito que você falou, eu pensei que isso fosse uma coisa que aconteceu agora. Então ele falava, são natais, que meus natais não são os mesmos, meus aniversários, eu sempre me lembro daquilo que ela me fez, e eu tinha planos de seguir a vida, ou seja, ele planejou seguir a vida, né? Estudar, casar, ter filhos, seguir uma vida, né, como a maioria das pessoas aí planeja, né? A gente acha que a nossa vida está nessa caixinha. Eu vou crescer, eu vou estudar, vou trabalhar, vou casar, vou ter filho, vou ser feliz para sempre. Ao Disney. Então ele preparou isso. Quando alguma coisa deu errado e essa mulher não quis, ela saiu do casamento, ele surtou, entendeu? E ele não aceitava essa separação. E isso acontece dos dois lados. Às vezes, você, mulher, está aí com a sua vida amarrada porque, de repente, o seu marido decidiu ir embora. E você não se conforma com isso até hoje. Quanto tempo tem? Tem 23 anos. Mas eu não vou esquecer, não, porque ele me deixou com as crianças pequenas aqui. Ou seja, você está sofrendo. Você está sofrendo e ele está vivendo. Então a gente vai ver ali mais um pouquinho aqui para frente que tem uma expressão muito importante de William Shakespeare. A gente vai falar sobre isso. Mas vamos então à nossa tão importante figura, né? A nossa lanterninha, que eu tanto falo no curso. Então, aqui eu tenho 3 lanternas, tá vendo? Eu tenho essa aqui de médio porte, eu tenho essa aqui de grande porte, eu tenho essa aqui de pequeno porte, tá? Então, cada lanterna, de acordo com o tamanho, né? Tem um pessoal falando aqui, um pouquinho aqui no Instagram. Deixa eu só dar uma olhadinha, gente. Dá licença aqui só um pouquinho. Tá. Se vocês que estão aqui no Instagram conseguirem ir para o YouTube, vocês vão ver tudo que eu estou compartilhando lá, tá, gente? Porque eu não tenho como compartilhar aqui e lá, tá? Já vi. Tá tudo ok. Então, veja bem, eu tenho 3 lanternas aqui, de portes diferentes. Quando eu falo isso na aula, né, a pessoa ressentida, ela perde o foco da vida. Olha bem essa frase que eu coloquei aqui, ó. A pessoa ressentida, ela perde o foco da vida porque fica em um foco como esse aqui, ó. Muito, muito, muito limitado. E ela só fala nos problemas dela. Ela só fala naquilo ali, que aquela lanterninha miúda que ela tem na mão só deixa ela ver aquilo ali. Então, como que você vai evoluir na vida se você tem essa lanterninha tão pequenininha?
Deixa eu mostrar o pessoal aqui do Instagram, deixa eu ver se vocês conseguem ver o vídeo que eu estou mostrando aqui. Conseguem ver? Ó, compartilhei aqui, ó, uma lanterninha bem miudinha na mão. Então, como que a vida vai evoluir, né, se eu tenho uma lanterna tão pequenininha? Como é que eu pretendo, né, ter uma grande vida se meu foco está tão resumido? É impossível, né? Vamos lá. Então, o ressentido, ele não consegue, isso é muito importante, tá? O ressentido, ele não consegue ressignificar. Mas é impossível, então a gente não vai conseguir? Vão conseguir, mas para conseguir precisa de ter o entendimento, né? É a mesma coisa que você querer pegar uma pessoa na 7ª série e jogar lá no último ano da faculdade. Poxa, mas ela já pulou isso tudo, como é que ela chegou lá no último? Ela não vai entender nada. Né? São steps, são passos que a gente tem que seguir. Então, o ressentido, ele não consegue ressignificar. O ressentido, eu falei isso na aula hoje para vocês, de manhã, ele tem sempre um quê de melancolia, ele tem sempre um quê de depressão, né? Então, ele não consegue sonhar, ele não consegue ter planos, ele não consegue, sabe, ser uma pessoa leve, ele tem alguma coisa ali que ele não sabe que é isso, né? Então, nós sempre olhamos para as pessoas que têm ressentimento, né, de uma forma complicada, porque a gente não consegue entender o que se passa com essa pessoa, porque nem ela sabe também, né? Então, fica muito claro para a gente, né, na clínica, que existem 1000 possibilidades naquela vida, e ali quando eu coloquei aquele slide, você poderia ter uma vida muito melhor. Então fica muito claro para a gente que essa pessoa poderia ter uma vida muito melhor se não fosse esse ressentimento que ela carrega, né? Se não fosse essa questão que está tão arraigada ali na vida dela. Aí eu vou falar de outras coisas aqui um pouquinho mais difíceis, isso aí vou deixar lá para a aula mesmo, a gente vai entrar em neuróticos e outras coisas mais. Tá? Tá bom, vamos pular isso aqui que já vai ficar muito complexo aqui. Bom, uma coisa que eu falei hoje lá para vocês também na aula, o ressentido, ele sempre se sente superior ao outro, que afinal de contas, foi comigo que fizeram isso. Ah, mas aí você fala porque não foi com você. Então, ele tem sempre um quê de coitado. E isso, gente, olha bem, é muito importante você entender isso para o seu próprio bem, para o seu crescimento. Se você não entende isso, a sua vida fica paralisada. Se você não entende isso, a sua vida não avança. Então, sai daí, porque esse lugar é muito perigoso, tá? Vamos aqui para uma outra coisa importante. É a questão do elaborar e reescrever. Na aula de hoje de manhã eu falei sobre isso, sobre o reeditar, né? Você precisa aprender a editar. Quando eu não consigo elaborar as questões que me geram um sentimento ruim, eu irei abrir o livro sempre na mesma página, tá? Então, a pessoa ela não consegue ir para frente. E fica muito claro isso na clínica, isso é muito nítido para a gente. Então, a tua vida fica sempre aí, tá? E se você se identificou com isso aqui que eu estou falando, estrelinhas aqui agora. Você imagina, tem gente que fala assim, eu não consigo ler. Eu queria tanto ler livros. Sabe por que você não consegue? Toda vez que você larga o livro, você vai pegar o livro e ele está na mesma página. Fica muito difícil. Ou então, quando você chega você abre o livro, você já esqueceu tudo que você leu. Aí você tem que voltar, porque você, sabe, é como se você estivesse ali, mas você não estivesse ali. Então, uma pessoa ressentida, ela é uma pessoa que está sempre na mesma página. A vida dela está sempre sendo aberta no mesmo lugar. Eu vou trazer um exemplo pessoal, familiar,
até porque eu sei que minha família não vai ficar chateada. A minha avó materna, a mãe dela morreu com 12 anos. Ela tinha 12 anos de idade. A minha avó morreu com 80 anos. E ela falou isso 365 dias de cada ano depois dos seus 12. Quando eu tive meu primeiro namorado, eu tinha 15 anos, ele era muito divertido, assim, aí ele fazia a maior piada com a minha avó, né? Ele imitava a minha avó. Não, porque eu perdi minha mãe com 12 anos, porque eu perdi minha mãe, minha avó era muito vaidosa, né? Diva, o nome dela, imagina, era uma diva. Aí ela, não, porque eu perdi minha mãe com 12 anos. Eu tinha 12 anos quando eu perdi minha mãe. Mas ela falava isso todo dia. Ela falava isso todo dia. E assim, tinha dia que eu falava assim, vovó não falou isso hoje. E daqui a pouco vinha ela e falava isso. Então a vida dela foi aberta na mesma página todos os dias, depois que a mãe dela morreu. Uma seguidora estava participando aqui com a gente numa live e ela falou assim, eu perdi minha mãe, tem 5 anos, eu estou muito mal. E eu falei para ela, você tem que viver como a sua mãe gostaria que você vivesse. Porque senão a pessoa entra aí nessa mesma página, gente, a vida passa muito rápido. Eu estou falando aqui com vocês, eu me lembrei assim dos meus 14 anos, dos meus 15 anos. E eu estou com 52. Quantos anos você tem? Então é hoje, entendeu? Que a ficha cai, você, peraí, vou fazer alguma coisa por mim. Que isso? Não, pelo amor de Deus, não vou ficar aqui guardando essa lixarada. Não, eu vou melhorar. Sai desse lugar de você achar também, tipo, eu sou pobre, ou eu não tenho condição, eu nasci aqui, e eu nunca vou ser isso, nunca. Não faça isso. A nossa mente, ela nos leva aonde a gente desejar. Isso é um fato. Mas por que a gente não vai a lugar nenhum? Porque a viscosidade que eu falei lá no começo da aula, essa viscosidade, ela nos agarra. A coisa viscosa, ela não cola, aquele visco da jaca. O visco, é visco, né? Esse visco da jaca, ele não cola, não gruda tudo. Então, essa viscosidade, tem uma viscosidade na sua vida, a gente tem que descobrir isso. Você tem que descobrir isso para sua vida poder descolar, sabe? Você sai. Imagina se eu estivesse aqui, colada nessa cadeira, eu quero fazer alguma coisa e não saio daqui. Não tem condição, a vida não anda, a vida não anda. E eu vi isso na minha família, né? Eu vi isso, claro, eu não sabia, como eu sei hoje. Mas hoje eu vejo assim, nossa, meu Deus, minha avó viveu tanto isso, que ela tinha um ressentimento, uma dor por isso, né? Tudo que aconteceu depois da morte da mãe, entendeu? O fato da questão de madrasta, essas coisas todas, né? Então, como eu falei, a gente vai. Tem uma frase importante, né, de Shakespeare, por isso eu coloquei ele aqui, que ele vai dizer o seguinte. Desculpa. Ele vai dizer o seguinte: a pior coisa que a gente pode fazer é viver um ressentimento, porque a gente bebe um veneno todos os dias esperando que alguém morra, mas na verdade quem morre é você. Então a pessoa ressentida, ela está sentindo esse mal-estar todo dia, ela guarda ali uma mágoa de alguém, uma situação que alguém a fez, e todos os dias ela toma um golinho desse veneno, sabe? Todos os dias ela vai viver isso. Vamos ver o que essa aluna fala aqui para a gente sobre ressentimento? Então, uma das aulas que... Pronto. Eu precisava colocar o som aqui, gente. me impactou demais, que me trouxe cura, que me trouxe uma revelação muito grande. Quando eu digo revelação, é entendimento. Às vezes a gente precisa entender as coisas, né? Foi a aula do ressentimento, onde eu vi que ali ainda eu tinha alguns ressentimentos, e é engraçado que na hora que você assiste,
Você assistiu, aí depois vai passando, você vai se alimentando daquilo, e você fala, olha, é aquilo, é aquilo. Então é um trabalhar profundo que tem transformado minha vida. Então, uma das que me trouxe muito, às vezes a gente precisa entender as coisas, né? Foi a aula do ressentimento. Entender realmente que nada acontece por acaso, que chegou a hora de, de enxergar as minhas dificuldades e, e finalmente curar todas as minhas mágoas. Sim, porque eu sofri muito de depressão na minha vida, ansiedade. E outro sentimento que eu descobri foi ressentimento. Tive muito ressentimento, mas ela, no curso 52 semanas, ela explica em terminologias técnicas profissionais da psicologia e também dá para entender, claro, todas as formas do ressentimento, da depressão e não só. Isso foi o que eu encontrei, mas tem muitos assuntos que te ajudam a entender qual é a tua dificuldade, qual é a tua mágoa que está bloqueando a tua vida. Bom, vocês Entender realmente que nada acontece por acaso, chegar e finalmente curar todas as minhas mágoas. então conseguem perceber, né, que, por Foi exemplo, essas duas alunas, elas estavam ali, né, assistindo o curso, quando de repente elas se deparam com essa aula. E aí elas tiveram um choque, porque elas não esperavam por isso, mas elas perceberam que a vida delas estava amarrada por causa do ressentimento. Então, eu falei na aulinha lá no workshop hoje, na aula número 3, eu falei que você precisa aprender a editar, né? Eu tô dando aqui o grosso dessa aula, tá? Porque tudo isso que eu tô falando já dá para você acender uma luzinha aí. Eu tenho algum ressentimento? Tem alguma coisa aqui na minha vida que está me empatando? Tem alguma coisa aqui na minha vida que está impedindo de eu progredir, né? Então, se a gente não consegue editar, a vida vai paralisar. Por exemplo, né? Eu tenho aqui um cartão de câmera fotográfica, câmera que a gente grava, né? Então tem aqui esse cartão. Esse cartão tem uma memória X. Desculpa. Esse cartão aqui tem uma memória X, né? Um cartãozinho que a gente coloca dentro da câmera. Esse cartão tem uma memória. Se eu não limpar esse cartão, se eu não editar e tirar ali o que eu não quero, eu paro de usar o cartão não funciona mais, porque ele está com a memória cheia. O computador é a mesma coisa. Numa festa de casamento, você tira numa noite, hoje com essas câmeras automáticas, né? Você tira 1.000, 2.000 fotos brincando. E aí? Você tem que fazer uma edição. E você faz uma edição, você pega o quê? Você vai pegar as piores fotos? Não. Quando você faz uma edição, você pega as melhores fotos. Você pega as fotos mais bonitas, você pega as fotos que estão com um ângulo melhor. Estão entendendo? Estão gostando? Vocês, mesmo aqui no Instagram,
Vocês não conseguiram ir para o YouTube, vocês estão conseguindo pegar, né? Estão conseguindo entender? Então, quando a gente edita o quê? A melhor parte. Vamos pegar aqui todas as fotos ruins? Vamos fazer um álbum só de foto ruim? Ninguém faz isso. A gente faz um álbum com as boas fotos, né? Mas algumas coisas na vida, a gente não consegue fazer isso. E aí a gente fica recortando só o pior da vida, né? É muito comum eu receber perguntas lá na caixinha de perguntas no Instagram e as pessoas só trazerem aquele recorte. Um recorte muito pautado naquela dor dela, é claro, e não está errada, ela traz aquilo que ela consegue ver. Mas o que eu quero te mostrar, eu quero te trazer uma outra lanterna para que você consiga ver que há uma estrada muito maior do que essa, né? Que você poderia estar num lugar muito mais alto nesse gráfico. E você não está porque você não consegue editar. E se a gente não consegue editar, a vida fica muito muito cheia, a vida fica muito pesada. E aí eu trago um recorte, qual o recorte que eu trago? Eu trago um recorte de coisas ruins. E aí o meu álbum só tem figurinha negativa, só tem figurinha feia, só tem figurinha triste, só tem figurinha amarga. E eu vou carregando isso, né? Eu falo lá na aula também sobre a questão de guardar uma comida. É como uma comida velha. Ela vai ficando rançosa, ela vai ficando estragada e você não percebe. Então, tem uma outra coisa, né, que é importante a gente pensar, que é o seguinte, né? Quando a gente ouve, né, pessoas falando sobre ressentimento, é muito comum a gente ouvir o seguinte: a gente colhe, está sofrendo porque mereceu. A gente colhe o que a gente planta. A gente ouve muito isso. E esse é um ditado, né, que eu gostaria que a gente refletisse sobre ele, tá? A gente colhe o que a gente planta. Escreve para mim aqui nos comentários, eu vou dar uma olhada aqui no Instagram e vou dar uma olhada aqui. O que vocês acham desse ditado? A importância desse ditado. Fala aqui para mim. Fala aqui, gente, no YouTube e fala aqui no Instagram. Qual é a importância desse ditado, tá? A gente colhe o que a gente planta? Tudo que a gente plantar é o que a gente vai colher? Me conta aqui. Não estou vendo ainda entrar os comentários de vocês. Eu quero pensar junto com vocês. Quero que a gente tenha esse entendimento juntos. Vocês não estão aí não, gente? É isso aí. Ah, tá. Agora começou a entrar. Eu acho que algumas atitudes trazem consequências. Sim, atitudes trazem consequências, sem dúvida. Também, se você plantar banana, você não vai colher laranja, né? Antônia, eu acredito sim nesse ditado. Yasmin, eu acho que cada um escolhe ter uma consequência. Simone, horrível esse ditado. Quer dizer que uma criança que é violentada, ela mereceu? Ana, nem sempre. Você pode semear coisas boas e não colher o mesmo. Não. E não colher o mesmo. Ivone, se plantarmos o bem, vais receber o bem. Se plantar o mal, vais receber o mal. Juliana, tudo na vida tem consequências. Mirela, eu acredito que sim.
realizamos semeaduras e colheitas, e as colheitas sempre vêm. Vamos ver aqui no Instagram. Nem tudo que passamos foi porque plantamos, mas somos responsáveis como encaramos a situação. Vitória, eu entendo que nem sempre se plantarmos o bem, colheremos o bem. Isso depende do que tem dentro de você. Nem sempre é um reflexo. Colho o que vem das ações de nós mesmos. Pois é, aqui há uma questão muito importante, tá? Por isso eu fiz questão de parar e de ler os comentários de vocês. Por quê? Vou dizer por quê. Aqui no YouTube vocês estão me vendo? Parece que está congelado aqui. O que acontece, gente? Isso é uma verdade, tá? Porém, há um outro conceito que a gente estuda muito em psicologia que se chama plasticidade. E a gente precisa tê-la para poder entender a vida. Porque senão você vai ficar lendo tudo sempre na mesma página. Você não pode deixar a sua vida parada na mesma página. É isso aqui que eu acredito, isso aqui é uma sentença. Não pode ser assim. Então vamos pensar aqui. Se eu for ali plantar, eu tenho nas minhas mãos sementes de abóbora, eu vou ali e planto abóbora. É claro que eu vou colher o quê? Abóbora. Eu não posso ir lá no meu jardim e falar, meu Deus, não é tomate não? Queria tanto tomate. Você tá maluca, né? Você me plantou semente de abóbora e você veio aqui colher tomate? Você tá louca. Você vai colher abóbora. É uma questão. Só que a gente tem que ter muito cuidado porque existe esse ditado popular tão forte levando para a vida num âmbito maior, e aí se você está dentro da sua casa, entrou uma bala perdida, bateu na cabeça do seu filhinho com 2 aninhos de idade que estava brincando, seu filhinho morreu com uma bala perdida. Né, minha filha, a gente colhe o que a gente planta, alguma coisa ela está pagando, é aí que a gente tem que ter cuidado, entende? É nesse momento que a gente tem que ter cuidado para a gente não julgar as pessoas, entendeu, gente? Por quê? O ressentido, ele tem esse quê também, de se colocar no lugar superior e de julgar demais e de achar, sabe, de ficar buscando uma vingança. E aí a vida vai ficando cada dia pior, porque ele está sempre ali buscando uma vingança, ele quer se vingar de algum jeito, sabe? Até uma pessoa assistiu o vídeo hoje, ela falou isso. Realmente, eu senti isso na hora que você estava falando na aula, né? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. É igual a dizerem que depressão é excesso, né? É por aí, sabe, gente? A gente tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado com isso. Por quê? Porque senão você se coloca nesse lugar de tomar o veneno, de você ficar ali nessa posição, né? Então, é isso que eu queria trazer assim mais luz para vocês, nesse sentido, né? De que a vida, ela é independente daquilo que você plantar. Muita gente plantou muita coisa boa, né? Mas você olha para aquela vida e você não está vendo. Nossa, mas não estou entendendo, né? Fulano, coitado, pessoa tão boa, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. A gente tem um exemplo clássico, a gente pode falar da Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher tão boa, a mulher viveu doente, sabe? Uma vida miserável. Mas foi isso que Deus não quer isso para as pessoas. Mas, enfim, não quero nem entrar nessa questão religiosa, né? Porque quando Jesus nasceu, ele não tinha um bercinho. E hoje em dia, né, tem berços aí de bilhões de dólares para botar qualquer pessoa, que dirá o rei dos reis. Onde ele deitaria? O que ele quis mostrar com isso, né?
Então, assim, essa coisa da gente ter o que a gente merece é muito relativo. E às vezes você olha a vida de pessoas assim, aparentemente, financeiramente muito abençoada, muito próspera, e você acha que aquilo ali é porque aquela pessoa merece. E aí você vê que a sua vida não evolui, que a sua vida não progride, você acha que é porque você não merece. E aí você fica nessa dor, entende? Você fica nessa dor achando que o problema é seu, que você não merece, por isso você não está recebendo. E não é isso. Talvez a sua vida não está naquele gráfico que eu te mostrei, né? Aonde você poderia estar tendo uma vida muito maravilhosa e você não está tendo, por quê? Porque você está simplesmente não conseguindo ressignificar seu passado, não conseguindo sair desse lugar, sabe? E aí aquela vida maravilhosa que você poderia estar vivendo, você não está vivendo. E não tem a ver exatamente com o que você plantou ou o que você deixou de plantar, mas tem a ver com a forma que a sua mente ressignificou, tem a ver com a forma que a sua mente leu aquilo. Então, essa é a parte mais importante que você tem que lembrar assim sempre. Eu não vou deixar que os meus ressentimentos me paralisem de tal maneira que eu poderia estar aqui e eu estou aqui, né? Eu não vou deixar que isso aconteça na minha vida, não. Porque eu poderia estar aqui no topo dessa pirâmide e eu estou aqui no fim da pirâmide. Eu estou aqui embaixo porque eu não consegui limpar as minhas emoções, porque eu não consegui ressignificar as minhas questões. Então, eu vou compartilhar com vocês agora uma canção que eu acho muito bacana para a gente refletir e a gente vai pensar junto, um pouquinho junto aqui, sobre isso, né? E o que é a vida, né? E como que a gente tem que reescrever a nossa história. A gente vai sempre... Tem pessoas que têm mais facilidade, tá? Isso é importante dizer. Tem pessoas que têm mais facilidade para ressignificar o ressentimento e vai ter pessoas que vai ter mais dificuldade para trabalhar o ressentimento, né? Mas a questão é igual para todos. Se você não conseguir editar, vai ficar muito difícil você conseguir seguir a sua jornada, tá? Eu vou me despedindo aqui do pessoal do Instagram, porque tá aparecendo aqui que vai terminar a live. Eu vou deixar ela terminar automaticamente, se ela não terminar, porque eu sei que tem gente aqui que não vai conseguir ir para o YouTube agora. Então, vou deixar aqui para vocês. Aí a gente vai continuar aqui um pouquinho. Então, vamos ouvir essa musiquinha aqui, que eu tenho certeza que todo mundo conhece. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou.
estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Um dia começa e o outro termina. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Você é capaz, você de carrega esse ser dom. feliz. O dom de ser capaz, o dom de ser feliz está em Conhecer você. as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. A maçã tem um sabor que só você pode sentir. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Você carrega o Aqui, dom de ser capaz. onde o rio abraça a floresta e onde as águas beijam as árvores, Rio abraça a floresta. a gente sente como nunca a presença eterna de Deus e a insignificância do homem, que será enorme se ele não tiver a certeza de que cada ser humano carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz. Você carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Você carrega esse dom. Não se esqueça disso. Não se esqueça nunca disso, né? Que a gente pode transformar a nossa vida, a gente pode ser muito, 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 muito melhor do que somos hoje. Se hoje você já se sente ok, você pode ser muito melhor do que esse ok. E se você gostaria de ser melhor ainda, você pode. Você carrega esse dom, você carrega o dom de ser capaz, o dom de ser feliz, porque esse dom vem daquele que te deu a vida, né? Existe um sopro de vida dentro de cada um de nós que a gente não consegue mensurar. A gente não teria palavras suficientes para descrever. Da onde vem isso? Né? Da onde vem esse brilho? Da onde vem essa luz? E essa luz vem, eu creio, essa luz vem de Jesus, né? Essa luz vem daquele que nos criou e que deseja ardentemente que você tenha a sua vida limpa de todo remorso, de todo ressentimento, que você edite a sua vida. Amanhã, de manhã, vocês vão receber a aula Posso Todas as Coisas. E eu quero que você entenda bem, que você se prepare para entender essa aula. Porque quando você entender, quando você editar isso na sua vida e entender que você pode todas as coisas, e você vai entender o que é essa todas as coisas. O que são todas essas coisas que eu posso? E eu tenho certeza que você vai conseguir ter um avanço magnífico e extraordinário na sua vida. Bom, um beijo grande para vocês e amanhã a gente se encontra novamente de noite e de manhã, porque amanhã finalmente acaba o nosso workshop, mas começa a sua oportunidade de transformar a sua vida de verdade. Então é amanhã que você vai ter essa oportunidade de ver a sua vida ressignificada, de ver a sua vida transformada,
de ver a sua vida realmente restaurada, tá? Então, um beijo grande para vocês aqui no Instagram. Espero que vocês tenham assistido. A live ficou aí, né? Que bom. A nossa aula amanhã, posto todas as coisas e eu quero muito que vocês assistam. Beijo grande. Eterna Aprendiz, um beijo grande, Ângela, Isa Leão, Gislaine, Liliane Pedrosa, Janete, Ana Cláudia, Eterna Aprendiz, que legal esse nome, Ana Cláudia, um beijo grande, Scarlett, um beijo grande, Maria, Rita, Karen, Daniele, Mirella. Que alegria ver vocês aqui, gente. Que alegria ver vocês aí participando. Animadíssima para a nossa aula de amanhã. Fica preparado aí que eu tenho muita surpresa chegando para vocês. E amanhã é o primeiro dia da primeira semana que você vai construir isso que eu chamo de 52 semanas para mudar a sua vida. Eu acredito, eu creio que a sua vida já começou a mudar, eu creio que a sua vida já começou a ser transformada, eu creio que a sua vida já não é mais a mesma, porque é impossível a gente passar, né? A gente passar por uma máquina de moer carne, né? Então você é uma alcatra e aí você saiu lá do outro lado. O que você saiu lá do outro lado? Eu coloco você na máquina e você sai o quê? Tá bom? Então, vamos terminar aqui com esse clima de festa, porque já já a gente volta para encerrar com vocês essa festa maravilhosa. E eu quero que vocês celebrem muito a vida. Vamos lá! Toda mágoa, todo ressentimento, toda tristeza está indo embora. Você vai limpar, você vai lavar, você vai ressignificar, você vai viver de verdade. Vamos lá! Uhul! Amo vocês! Viva! Viva de verdade! Viva la vida! Viva la vida! Se você ainda não se inscreveu, corre, se inscreva e assista às 3 aulas. Amanhã vai acabar e amanhã vai sair do ar. Não deixa, não perde. Agarra a sua oportunidade, transforma a sua vida. Não deixa as coisas passarem, não. Acredita na sua alma, acredita no seu coração. Que essa energia atinja a sua vida hoje, onde você estiver, na sua casa, onde você estiver agora. Que essa energia de vida chegue até você. Que essa energia de amor, zero ressentimento, zero mágoa, zero dor.
Que você comece hoje uma vida transformada, uma vida renovada. Que essa energia de vida alcance a vida de vocês. Que essa energia de amor alcance a vida de vocês nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Que essa vida alcance a vida de vocês. E viva la vida! Beijo grande e até mais tarde. A gente já se vê já já. Beijo grande. Beijo para todo mundo.